Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje e sempre. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Que alegria que nós temos nessa noite. Mais uma oportunidade, né? Que o Senhor dá para a gente de poder cultuá-lo, adorá-lo. Isso é bênção de Deus. Amém? Então sejam bem-vindos. Tenho certeza que em nome de Jesus aqui vocês vão se sentir amados e acolhidos pelo Senhor, amém? E você também, que nos assiste em casa ou em qualquer outro lugar, fique conosco até o final. Tenho certeza que quando você assistir essa mensagem, seja hoje, no dia 24 de março de 2024, ou qualquer momento no futuro, tenho certeza que essa palavra vai abençoar você, porque a palavra de Deus sempre nos transforma, amém? Queridos, glória a Deus. Irmãos, vocês gostam de algo novo? Quem gosta de coisa nova aí, levanta a mão. A maioria, né? Essa primeira, até botei no slide, você gosta de coisas novas? A maioria das pessoas responde que sim, né? Com algumas exceções, a gente tem algumas pessoas que são mais temerosas, né? Fala assim, opa, calma aí. Como é que é esse novo? Não é verdade? Né? A pessoa é mais cautelosa, mas via de regra a gente gosta de coisas novas, né? E, irmãos, Deus nos criou com essa capacidade de desejar. Então, quando a gente percebe assim a nossa vida, a gente vai ver que a gente se movimenta em direção a suprir aquilo que nos falta, né? A gente trabalha, né, para ter o sustento, para ter o pão à mesa, ou a gente se movimenta em direção a algo novo, algo que a gente ainda não experimentou, sabe? E o desejo em cima disso costuma ser, às vezes, um desejo mais intenso, sabe? É aquela promoção no trabalho que você olha ali e fala assim, cara, o salário vai ficar bacana, essa posição é legal, né? Às vezes, uma viagem que você pensa em fazer de férias com a família, às vezes, aquele nosso lado, né? Que eu não sei se acontece apenas comigo, né? A gente ser um pouquinho mais consumista, às vezes a gente olha uma roupa assim e fala assim, cara, né? Um sapato, fala assim, cara, eu já sou bonito, né? Vai ficar mais bonito ainda com esse sapato, né? Não é verdade? Não é? Irmãos, autoestima é tudo, né? Não é? Mas como já dizia Ana Paula Valadão, aos olhos do Pai, né? Isso é uma obra-prima. Então a gente vive assim, então a gente tem esses anseios, irmãos, pelo novo, né? E aí o marketing vem voraz em cima da gente, né? Para a gente comprar aquilo que a gente não pode, não é verdade? E ter aquilo que a gente não precisa. E quando a gente pensa nesse novo, se envolver um relacionamento, né? Vamos dizer assim, um relacionamento amoroso, aí o negócio fica mais complicado ainda, porque via de regra envolve algo chamado paixão, não é verdade? Esse negócio de paixão é perigoso, cara. Isso costuma dar ruim, sabe? A gente ouve o povo falar assim, não, rolou uma química. Irmão, cuidado com isso, né? Tem estatísticas e estudos que vão dizer que uma mulher, quando ela se abre um relacionamento, quando ela se aproxima, quando ela está aberta com o coração, né, para um relacionamento amoroso, a cada 10 homens que ela vai se aproximar, 7 vai rolar a química. Porque Deus fez assim, irmãos. Química é essa ebulição dos hormônios, porque Deus fez o homem para a mulher e vice-versa. Então, assim, a gente entrar num relacionamento, né, num novo relacionamento com base nas emoções, tem tudo para dar errado, né? E aí a irmã fala assim, mas pastor, ele é um homem de Deus, mas ela está tirando essas conclusões com base o quê? Na emoção, nos hormônios que estão à flor da pele. Às vezes o camarada veio lá da encruzilhada, lá o cão que mandou, e ela está achando isso, que é o homem de Deus para a vida dela, e não é. Mas enfim, irmãos, esse negócio do novo, isso é antigo. E esse despertar nosso para o novo começou lá em Gênesis capítulo 3. E aí a gente conhece a história, né? A serpente chegou para Eva e falou assim, Eva, dá uma olhada nisso aqui. Olha como esse fruto é bonito, né? E aí Eva olhou para o fruto, né? E aí o texto diz que ela viu que aquele fruto era agradável aos olhos, ela passou a desejar aquilo ali.
Então, irmãos, para resumir, finalizar a introdução da minha mensagem, você pode ter algo novo. Só que você pode ter algo novo vindo de Satanás, isso aí vai te levar à morte. Mas eu também tenho uma boa notícia, você pode ter algo novo que vem da parte de Deus. E aí isso vai trazer vida para você, vai trazer bênção, vai trazer alegria, vai trazer prosperidade, amém? Então o título da minha mensagem, aquilo que Deus trouxe ao meu coração para partilhar com vocês é: prepare-se para o novo de Deus. Amém? Você quer se preparar para o novo de Deus? Irmãos, eu quero. Eu falo como Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para isso, para esse alvo, sabe? E eu entendo que o tempo que a gente tem vivido como igreja, o Senhor, Ele quer nos preparar para algo novo. Amém? Então abra a palavra do Senhor, o texto vai ser projetado, vou ler apenas 2 versículos, mas abra se você puder, Lucas, capítulo 5, a partir do verso 37. Amém? Assim vai dizer a palavra do Senhor: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos de cultuar o Teu nome nesse lugar. Pedimos, ó Pai amado, recebe cada louvor que aqui, ó Pai amado, foi tocado, cantado, porque foi em direção ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor continue presente em nosso meio. Eu sempre digo isso, Pai, que a gente nunca venha tentar fazer esse ajuntamento se o Senhor não estiver presente conosco. O Teu Santo Espírito, Pai, aqui é o nosso convidado especial. Então eu peço agora, Pai, que possa vir do trono, do alto, da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, para a nossa vida, ó Pai amado, para a nossa história. Transforma a nossa vida, Pai. Gera mudança no nosso caráter e nos assemelha, Pai, a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Então, irmãos, sobre o novo, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é que o novo ele só chega quando o velho vai embora. Não é isso que o texto está falando? O novo só chega depois que o velho vai embora. O velho tem que sair. O contexto dessa discussão, você pode dar uma conferida em casa depois, vai falar sobre, o contexto dessa passagem vai falar alguns versículos antes sobre uma discussão que está havendo ali entre os fariseus, os discípulos de João, os discípulos de Jesus, e a pegada deles é: por que que os discípulos dos fariseus jejuam, por que que os discípulos de João jejuam, e os seus discípulos, Jesus, eles não jejuam? E aí a resposta do Senhor é: olha, pode os convidados para o casamento, no meio da festa, junto com o noivo, jejuar? Não, não é o momento. Então vai chegar a hora em que o noivo será tirado, aí sim jejuarão. E aí Jesus prossegue, falando assim: olha, ninguém coloca reparo novo em roupa velha, também não coloca vinho novo em odre velho. E Jesus começa essa fazer uso dessas duas metáforas. Então, o que Jesus está falando aqui, irmãos, que ele não está dizendo que o jejum não é importante. Não é isso, ele está falando assim: olha, eles jejuarão. Só que o que o Senhor está fazendo aqui é tirar a religiosidade daquilo que eles estavam tendo como conceito a respeito do jejum. Jesus está falando assim: olha, o jejum não é um meio de obrigar Deus a fazer algo. O jejum, ele não é uma moeda de troca. O entendimento que vocês estão tendo está equivocado, está desatualizado, está velho. Então, olha só, se vocês não abrirem mão dessa visão velha, errada, sobre o jejum e sobre as demais coisas do reino, vocês não vão experimentar o novo de Deus.
Amém? É isso, queridos. Deus, Ele estabeleceu padrões para que a gente possa servi-lo, amá-lo, adorá-lo e cultuá-lo. E aí a gente, né, o homem, vai criando, né, em diferentes épocas e lugares, vai criando seus padrões. Para quê? Para adorar, para servir, para cultuar a Deus. Só que, na realidade, quando a gente faz isso, a gente está criando o quê? Uma religião, irmãos. É uma religião, porque Deus estabeleceu os princípios para que Ele fosse adorado, servido, amado e cultuado. Então, o que a gente costuma falar muito aqui, o Evangelho, ele é um relacionamento com Jesus. O Evangelho, ele é se conectar com Jesus. O Evangelho é obedecer ao Senhor. O Evangelho é largar aquilo que é velho, é abandonar a religião, é tirar da vida toda a prática que machuca as pessoas que vivem contigo, é tirar da sua mente todo o conceito errado sobre as coisas de Deus. Isso que é Evangelho. Evangelho é sobre Jesus. Então, irmãos, o que Jesus está falando ali para eles é: eu sou o vinho novo de Deus. Tudo é sobre Jesus, irmãos. O Evangelho é Jesus. A vida verdadeira é sobre Jesus. A alegria plena é sobre Jesus. A segurança é sobre Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. É Ele que nos dá a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, irmãos. Então, Jesus é o novo de Deus para a humanidade. Eles não estavam conseguindo entender isso. E aí, queridos, essa metáfora que o Senhor usa é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo, anos depois, escrevendo a igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte: olha, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está falando, em outras palavras, é o mesmo que Jesus falou assim: olha, abandona o velho, abandona essa maneira equivocada de pensar, abandona, larga, rompe com esse conceito errado que você tem sobre Deus, porque se você assim não o fizer, o novo de Deus não será liberado sobre a sua vida. Larga a mão desse comportamento que machuca o teu filho, a tua esposa, o teu marido. Larga a mão, como Pedro fala, da sua vã maneira de viver que você herdou dos seus antepassados. A gente viu isso. Ou seja, melhor dizendo, a gente está vendo isso na série da manhã, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. A gente está vendo que o erro que Abraão e Sara cometeram não foi corrigido a tempo e passou para Isaac e Rebeca e depois passou para Jacó. Ou seja, irmãos, tem coisa que a gente tem que abandonar na nossa vida para experimentar o novo. A gente fica carregando coisa velha. Não tem aquele programa lá num canal lá que agora eu não lembro o nome, os acumuladores? A gente está assim, a gente está entulhado de coisa velha na nossa vida, e a gente não se abre para o novo que está dentro da palavra de Deus, a gente não se abre para a direção nova que o Espírito Santo quer dar, a gente está agarrado a coisas que deram certas no passado, e Deus está falando assim: olha, agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer novo, e você fica: não, Senhor, eu aprendi desse jeito, eu sempre fiz desse jeito, e vai ser desse jeito, e o novo não é liberado sobre a sua vida. Deus quer o novo, irmãos. Deus quer o novo para cada um de nós. Está na hora da gente colocar, irmãos, uma pedra no passado e se entregar sem reservas ao novo. E o novo é Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, irmãos, vai falar aos filipenses: olha, ele diz uma coisa: mais uma coisa faço. Eu posso não fazer muitas coisas, mas uma coisa eu faço. Ou seja, isso para mim é fundamental, isso para mim é imprescindível. O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo. Aleluia! Irmãos, a gente tem um alvo, e a gente está amarrado, a gente está ancorado em coisa velha. E aí Paulo está falando assim: olha, uma coisa eu faço,
que Deus está falando no teu coração hoje, olha, eu só quero uma coisa. Abandona o que está destruindo a tua vida. Abandona aquilo que as pessoas que vivem ao teu redor já pediram para você mudar, as pessoas que te conhecem. Larga a mão de ser cabeça dura. Larga a mão desse conceito errado, dessa ideia tola. Larga a mão, abraça Jesus, se rende a Jesus, volta para Jesus, porque Ele, irmãos, Jesus é o novo de Deus. Jesus. Quando eu disser, Senhor, eu não quero mais o velho. Eu não quero mais aquilo que prende a minha vida. Eu não quero mais aquilo que me acorrenta. Eu não quero aquilo mais que me impede de avançar para o alvo. Aí sim, irmãos, eu vou experimentar o novo de Deus. E para falar nessa noite com vocês um pouquinho mais sobre o novo de Deus, eu queria me utilizar da vida, da história de um homem chamado Davi. E aí, o texto de Atos 13, 36, ele vai ser projetado. Ele diz bem assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Irmãos, essa citação aqui sobre Davi em Atos está dizendo que Davi viveu para os propósitos de Deus. Que Davi, ele abençoou toda uma geração, que ele cumpriu, Davi, a missão que ele recebeu do Senhor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, ninguém cumpre uma missão, um chamado, uma obra, principalmente envolvendo o ministério, sem receber algo novo de Deus. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque não é na força do nosso braço que a gente faz. Sabe? O que eu estou pregando aqui não é a minha inteligência. Porque se fosse contar a minha inteligência, irmãos, ia ter 500 pessoas aqui na frente para pregar. Não é isso. É sobre Jesus. É sobre receber algo novo dele. É sobre se abrir e falar assim: Senhor, eu tenho a missão de transmitir a tua palavra ao teu povo. Senhor, as pessoas vão estar lá às 18 horas e elas não estão lá para ouvir palavra humana. Elas estão lá para receber algo novo da parte do Senhor. Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Senhor, me dá capacidade, graça, força, vigor, me ajuda a cumprir esse chamado. É com Jesus, irmãos. E Davi cumpriu o seu propósito porque ele recebeu algo novo de Deus. E o próximo ponto da palavra é que Deus chama Davi a viver esse novo. E esse novo que Deus entrega a Davi, irmãos, esse novo Deus tem para mim e para você. E Deus fez algo muito especial, a gente conhece bem a história de Davi. Deus fez algo muito especial na vida de Davi. E isso me faz pensar e me faz acreditar, olhando para a palavra, que Deus pode fazer, irmãos, qualquer coisa com qualquer um. Deus pode fazer, vou repetir, qualquer coisa com qualquer um. Quando Davi foi escolhido, quando o novo começou a surgir na vida de Davi, ele era um guri, irmãos. Ele era um adolescente, ali o plano de Deus, o novo de Deus, começou a germinar. Davi, vocês sabem bem, Davi é o caçula de uma família de 8 irmãos. E aí Samuel foi na casa de Jessé, né, Jessé? Que não é esse aqui, mas é outro. Foi na casa de Jessé e ali começou o processo seletivo, irmãos, de Deus. E o profeta chegou logo em Eliabe e falou assim: não, esse aqui, ele é forte, ele é bonito, vai ser esse. E aí Deus fala: não é esse, Samuel. Continua o processo seletivo. E aí Deus vai em Abinadab, o profeta, melhor dizendo, e Deus fala: não, Samuel, não é esse. Ah, Senhor, então é Samar. E Deus fala: não, Samuel, não é Samar. E vai um após um, irmãos, até que Samuel fala para o pai: olha, não tem mais ninguém, acabou. Não é possível, Deus me mandou aqui, disse que eu iria ungir um filho de Jessé. E aí que o pai foi lembrar: ah, é verdade, eu tenho um caçulinho, o ruivinho, bonitinho menino, sabe, Samuel?
está lá no pasto, está longe. Ele está cuidando das ovelhas, sabe? Ele está lá. Irmão, deixa eu falar algo para você. Dá o seu melhor onde você estiver. Administra, serve, cuida, faz o que está ao teu alcance. Não se preocupa com luzes, não se preocupa com visibilidade. Serve em fidelidade no secreto. Porque era isso que Davi estava fazendo. Para de só se empolgar para fazer as coisas quando os holofotes estão voltados para você. Sabe? Faz no secreto. Assim, cara, isso aqui eu vou limpar, ninguém vai ver. Isso aqui eu vou arrumar, ninguém vai ficar sabendo que foi eu. Isso aqui eu vou varrer, quando passarem aqui, ninguém vai saber que foi eu que fiz. Era isso que Davi estava fazendo, irmãos. Você está entendendo no coração de quem o Senhor gera o novo? Estão começando a entender, já desde cedo, o guri já muito novo, estão conseguindo entender o caráter dele, a personalidade dele, o que Deus vê nele. E aí, às vezes, a gente fica, Senhor, mas quando o Senhor vai me tirar daqui? Senhor, eu não gosto de estar aqui. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas o meu coração não está aqui. Irmão, não importa. Ora a Deus, pede força para fazer. Fala, Senhor, me ajuda. Mantenha-se fiel, irmão. Sabe por quê? Porque o novo de Deus vai chegar. O novo de Deus chega. Sabe? O novo de Deus, ele chega. E esse novo pode ser a qualquer momento. Como foi na vida de Davi, ele não esperava. Deus não vai esquecer você longe, Deus não vai esquecer você abandonado, Deus não vai esquecer você para sempre, fazendo algo que você não gosta de fazer, Deus não vai deixar você numa tarefa, numa ocupação, o resto da sua vida, sabendo que o teu coração não está nisso. Mas enquanto você faz isso que Deus te chamou para fazer, faça com fidelidade. E aí eu até botei uma frase, o mundo, irmãos, para o mundo a frase é a seguinte, olha, quem não é visto não é lembrado. Mas para Deus é diferente. Quem é fiel nunca será esquecido. Guarde isso no teu coração. Quem é fiel nunca será esquecido, irmãos. Não importa se você está na frente dos holofotes, não importa se você está com o microfone na mão, ou se você está lá, num pasto lá, cuidando de meia dúzia de ovelha, não importa. Quem é fiel nunca será esquecido. E aí, irmão, você continuando a história que você conhece, o profeta, ele derrama óleo. Irmãos, o óleo é o símbolo, né? O óleo é o selar do Espírito Santo. Ah, irmãos, o que a gente faz sem o Espírito Santo? Diz aí. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, fala assim, olha, sem mim, vocês nada podem fazer. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer o que ele disse, não pode fazer nada mesmo. E aí, irmãos, a gente observa que o novo de Deus, ele precisa crescer, presta atenção, o novo de Deus, ele precisa crescer primeiro dentro de mim. E aí, 1 Samuel 16, verso 13, é o versículo que fala sobre isso. Depois da unção que Samuel, como profeta, unge Davi para ser o próximo rei de Israel, fala que daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou. Repita comigo, apoderou. Se apoderou de Davi. Olhando para a sua vida hoje, você tem como afirmar que o Espírito Santo se apoderou de você? Interessante isso, né? O quanto o Espírito Santo tem de mim? O quanto eu dou liberdade para Ele? O quanto eu caminho sendo conduzido por Ele? O trabalho de Deus, irmãos, ele é interno. Os judeus, quando viram Jesus, o que eles não entendiam é que eles queriam um Messias que guerreasse,
que trouxesse uma transformação, uma mudança externa no cenário social, no cenário político. E a missão de Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus veio para semear o reino dentro do coração dos seus discípulos. Então Deus, antes de fazer algo através de nós, Ele precisa, irmãos, fazer algo em nós. Antes do novo surgir visivelmente, ele precisa ser gerado e crescer no nosso coração. Antes de você impactar as pessoas através do Evangelho, através do teu ministério, Deus precisa impactar a sua alma. Porque você só dá aquilo que você recebe. E esse é o trabalho do Espírito em nós, irmãos. É um trabalho que a gente pode comparar a uma semente que é lançada ao solo. Essa semente, ela germina, e aí a planta começa, ela brota, e a planta começa a crescer, a sua parte visível, só que para que os frutos venham, para que venha dar os frutos, irmãos, as raízes precisam o quê? Se aprofundar. A gente falou isso bem detalhado numa série ano passado, Enraizados. E às vezes, irmãos, o espaço que a planta precisa para frutificar tem que ser maior embaixo nas raízes do que da parte de cima. Antes de você florescer e frutificar, Deus precisa tratar o que está interno, irmãos. É isso. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa alma. E essa raiz que só o Espírito, só o Espírito finca em nós, ela é gerada no secreto. A raiz de uma planta, ela vai buscar profundidade, porque ela precisa de nutrientes para frutificar. O Espírito Santo também precisa tomar você, para que você possa frutificar. Porque o desejo de Jesus é que a gente possa dar fruto, e fruto que permaneça, ou seja, fruto eterno. Você pode até passar, mas você deixa um legado. E o desejo do Pai não é que a gente dê pouco fruto, mas muito. Eu falei isso quarta-feira com os homens na oração. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e muito fruto, e fruto que permaneça. E fruto, irmãos, que permanece, só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Assim como uma árvore sem uma raiz saudável, ela não frutifica. Um crente, se ele não for conduzido pelo Espírito Santo, ele também não frutifica. Ele não tem força, ele não tem vigor, ele vive desanimado, ele não sabe o propósito, ele não sabe para que Deus chamou ele não tem direção, ele não tem paz, ele não tem nada, ele não consegue ajudar ninguém, ele não tem uma palavra de esperança, ele não faz discípulo, ele não ora, ele não faz nada. Sabe por quê? Porque ele não está recebendo do Espírito, irmãos. A raiz dele não se aprofundou o suficiente para que ele venha do Senhor receber nutrientes para frutificar. É o Espírito Santo que sustenta o crente, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente vê uma árvore linda, com belos arbustos, mas a gente só está vendo, a gente só vê o que é belo por fora, mas a raiz não está saudável. A raiz, ela está frágil. Essa árvore, ela não está enraizada, ela não tem fundamento. É o interior do camarada que ele está uma bagunça, irmãos. E aí quando ele chega na igreja, e aí, irmão, tudo na paz? Tudo na paz, pastor, tudo bem. E aí ele vai falar do futebol, ele vai falar disso, daquilo, mas a vida dele está uma bagunça. Internamente está tudo errado, internamente está tudo desorganizado. E ele está preocupado com o futebol. Ele está preocupado com o que é externo. Ele sabe tudo, irmãos, ele sabe tudo. Ele sabe quem lá, o pessoal de Brasília solta, quem manda prender, ele sabe de tudo, de política, de sociologia, de comunismo, tudo que você perguntar, ele sabe. Mas se você perguntar assim, como é que está a tua alma? E aí, se ele fosse sincero, ele vai dizer assim,
está tudo destruído. Mas enquanto o que é externo, enquanto aquilo que é visível está bom, vida que segue. Vamos tocar o barco. Por que a gente vai mexer com aquilo que está aqui dentro? Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Arrumar a casa por dentro dá trabalho. Dá trabalho, mas o Espírito Santo quer fazer isso. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos em obras, irmãos. Sem exceção, todos nós estamos em obra. Agora, a questão é o quanto você deixa o Espírito Santo de Deus acessar a sua alma e o seu coração para poder colocar as coisas em ordem. A gente olha para a árvore e está bonita, mas ela não dá fruto. Ela não dá fruto, irmãos. Entendendo? E aí o Salmo 1 vai dizer que o justo é como aquela árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas, que na estação certa, em algumas traduções no tempo certo, dá seu fruto. Por que essa árvore frutifica, irmãos? Porque onde que ela está plantada? Junto a ribeiros, junto às águas do Espírito. Aí frutifica, aí vai, aí avança. As pessoas, hoje a gente vive numa cultura onde as pessoas querem ser conhecidas, que é like, aí a selfie, sabe, o melhor ângulo, os tantos milhares, milhões de seguidores, é isso que importa, a visibilidade, o sucesso. Não estou querendo dizer que isso em si seja pecado, não, irmãos. Não estou demonizando isso, não, de maneira nenhuma. Só que a preocupação de Deus não é com isso. A preocupação de Deus é aqui, ó. E aí a gente deve sondar o nosso coração. Porque o novo de Deus, ele só se manifesta depois que esse novo é gerado. E esse novo cresce no nosso coração. Permita o Espírito Santo guiar você. Permita o Espírito Santo, como fez com Davi, se apoderar da sua vida. Larga de ser crente velho e achar que sabe de tudo. Põe a cara no pó todos os dias e fala assim: Senhor, estou eu aqui de novo. Eu, o miserável, estou eu aqui de novo, Senhor. Com toda a maldade do meu coração, com todas as minhas falhas. Senhor, estou eu aqui de novo. Me guia, me ajuda, coloque em ordem tudo que está desordenado aqui dentro no meu coração, em nome de Jesus. E aí, irmãos, quando o novo surgir, já foi gerado no coração, ele vai florescer e as pessoas vão ver. E quando muitos olharem, não vão entender, não entenderão, sabe? E por que não entenderão? E aí Paulo vai falar o que é muito interessante. Paulo, orando pela igreja de Colossos, ele fala assim: olha, eu oro para que vocês, capítulo 1 isso, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, e que vocês tenham sabedoria, entendimento espiritual. Então Paulo, sabe, assim, toda vez que eu lembro de vocês, eu oro por isso. Aí Paulo está falando de entendimento espiritual, né? E por que Paulo está falando isso? E aí ele conecta essa ideia com 1 Coríntios capítulo 2, e esse está projetado. Paulo vai falar assim: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí é que eu falo, é o crente natural, para não dizer, para não ofender, né? Chamar de crente carnal, como eu falei, ele entende de tudo, irmãos, de tudo ele sabe. Você conversar com ele sobre física quântica, ele vai saber, ele tem assunto com você, ele sabe de tudo, mas é um zero à esquerda em relação ao entendimento espiritual, visão espiritual zero, é cego, discernimento espiritual nenhum. Ele não tem a mínima ideia do que Deus está querendo fazer com ele, e ele não é um novo convertido não é o cara que desceu as águas ano passado não. Ele é crente veiaco, já com 30 anos dentro da igreja. Ele não sabe nem para onde que ele vai. E aí ele fica frustrado, sabe por quê? Porque ele vê Deus agindo na vida daquele que chegou depois. E aí vocês vão entender o que eu estou falando.
ele fica chateado. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos próximos e Deus tem filhos distantes. É isso. O que a pessoa vai colher de Deus é aquilo que ela está plantando em Deus. É a intimidade dela, é o entregar dela, é a vida de comunhão dela, é a intimidade dela. Aproximem-se de Deus, pois Deus se aproximará de vocês. Há nesse versículo o que é uma relação de reciprocidade. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus vai se aproximar de mim. Então, está com dificuldade? Ora. Casamento está desajustado? Ora. Os filhos estão longe? Ora. Finança não está legal? Ora. Ora. Coloca a cara no pó, mas quando eu falo, irmão, de oração, não é aquela quando a gente acorda, Senhor, obrigado porque eu levantei, abençoa o meu dia em nome de Jesus. Aí o miserável chega na hora do almoço, fala, Senhor, obrigado pelo meu alimento em nome de Jesus. Aí chega a noite, ele solta mais uma frase, Jesus, obrigado pelo meu dia, abençoa o meu amanhã em nome de Jesus. Não é isso. Não é isso. É cara no pó mesmo. É 5. Irmãos, perdão, não é questão, não tem a ver com o tempo, mas para ilustrar melhor, para facilitar, é 5 minutos, é 10, é 20, é 30, se puder 1 hora, quanto tempo for, mas vai aos pés do Senhor, passa tempo com o Senhor, porque a gente num primeiro momento, a gente vai aos pés de Jesus para orar, querendo algo, desejando algo, e não que Deus não queira dar, não que Deus não queira abençoar, mas antes de nos abençoar, Ele quer o quê? Alinhar o nosso coração ao dele, conectar a nossa mente à mente dele, dar sabedoria para a gente resolver coisas que a gente, sem o auxílio dele, a gente não conseguiria. Você está entendendo o porquê que a oração demanda tempo? Você consegue entender uma pessoa, conhecer uma pessoa, saber os gostos, preferências dessa pessoa, sem passar tempo com essa pessoa? Você consegue essa proeza? Eu não consigo. Então você não vai conhecer Jesus longe dele. Essa é a verdade. Você não vai conhecer Jesus longe dele. Mas, pastor, eu orei, eu tenho orado, orei 1 semana, pastor. Eu falei, pois é, eu também fui para a academia 1 semana, continuo barrigudo. Oh, irmão, vai lá, continua, irmãos, continua, caminhada, processo, é andar com Deus, entende? E aí, irmãos, vamos lá voltar para a história de Davi. E aí agora já estamos em 1 Samuel 17. E aí a gente conhece a história do gigante Golias, que ele chega diante do exército de Israel. E o que ele diz? O que ele fala, irmãos, para o exército? Dai-me um homem para lutar. Não é isso? Esse é o pedido dele. Eu quero um homem para lutar. Irmãos, Golias, na sua prepotência, ele está pensando, cara, não vai ter ninguém para me encarar aqui, no meio desse espirralho aqui. Não vai ter. Não vai ter nada novo aqui. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Não vai ter novidade nenhuma aqui. Esse mesmo texto vai dizer que Golias era um guerreiro experiente. Ou seja, provavelmente ele já estava acostumado a fazer isso, a desafiar os exércitos inimigos. Era aquilo que ele fazia. Não vai sair nada daqui, posso ficar tranquilo, posso afrontar, posso desprezar, posso ridicularizar, posso fazer o que eu quiser. Só que, irmãos, ele não imaginava que Deus estava movendo algo novo. Ele não imaginava que Deus, nos bastidores, já estava movimentando tudo. Ele não sabia, não tinha ideia que Deus já estava prestes a trazer algo novo à tona, irmãos. E aí, o Jessé de novo, que eu falo que não é esse, é o outro, ele fala assim, Davi, vai lá levar pão, vai lá levar mantimento para os seus irmãos. E aí Jessé já começa a contribuir também com o plano, mesmo sem saber. E Davi vai para junto da batalha, irmãos. E aí o que eu disse para vocês que Golias queria? O que Golias queria? Um
Homem. O que Deus dá para ele? Um homem. Ah, pastor, era um adolescente, irmãos. Era um homem. Um homem. Um homem novo, um homem sem muita experiência, para mostrar para o exército inimigo que quem faz é o Senhor. Então Deus às vezes vai botar algo na tua mão que as pessoas vão falar assim, isso aqui, ó, franzino demais, é novo demais, não dá conta disso não. Quem falou que não dá? Quem falou, irmãos? Por que não dá? Irmãos, a gente precisa entender que Deus ele costuma preparar algo novo para o seu povo, para a sua igreja, quando surge um desafio novo. Essa frase eu botei também. Deus costuma preparar algo novo quando surge um desafio novo. Qual o desafio que você está prestes a enfrentar? Pode ter certeza, Deus já está preparando a solução. Deus já se antecipou. Deus já sabia disso. Nada pega o Senhor de surpresa, irmãos. Porém, o que Deus está prestes a fazer, precisa ter o quê? Visão espiritual. E aí, era essa visão que faltou no abestado do Eliabe, o irmão mais velho de Davi. 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, quando Eliabe, seu irmão mais velho, ficou furioso com Davi e disse, por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o desdém, irmãos. Olha o desdém de Eliabe. Eliabe não tem discernimento espiritual nenhum, irmãos. É um cego. Ele não enxerga. Eliabe não consegue enxergar o novo de Deus. Sabe, Eliabe, ele despreza Davi porque ele não tem a mínima ideia daquilo que Deus vai fazer através de Davi. O que você está fazendo aqui, cara? Você só dá conta de cuidar de uma meia dúzia de ovelhas, sai daqui. Vai voltar lá para o aprisco. Você não pode liderar isso. Você não pode tomar conta disso. Você não pode estar à frente daquilo. Você não pode liderar esse grupo todo. Você não tem isso. Isso aqui que você precisa ter, você tem pouco. Isso aqui não dá. Mas o pessoal vai achar isso de você. E aí começam os Eliabes, irmãos, fazer um monte de questionamento em cima do novo que Deus quer levantar. Vocês conseguem entender? É falta de discernimento, irmãos. É falta de discernimento. Deus, ele não usa por ordem de chegada. Ah, pastor, eu inaugurei o ministério infantil da Arca de Noé. Glória a Deus. Deus usa por ordem de renúncia, irmãos. Deus está disposto a usar na medida que você está disposto a renunciar. Renuncia, que Deus te usa. Sabe por quê? Porque realizações, fez isso, fez aquilo outro, viajou para tal lugar, conquistou não sei o quê, e tem tantos não sei o quê, tantos cursos, não sei tantos no currículo. Irmãos, conquista, as pessoas olham, as pessoas veem, dá visibilidade, massageia o nosso ego. Renúncia não. Renúncia é aquilo que ninguém vê. Renúncia ninguém vê, ninguém sabe o que você está renunciando para chegar onde você chegou. E aí vão querer estar lá onde você está, mas se souberem o caminho que você trilhou e o que você teve que renunciar, não vão topar o processo. Renúncia. Eliabe é o filho mais velho. Davi é o filho mais novo. Eliabe tem mais tempo, mas Davi tem mais renúncia. Vocês conseguem entender isso? É assim, irmãos. Enquanto a gente não tiver entendimento espiritual, como Paulo ora para aquela igreja, a gente não tiver visão espiritual, a gente vai continuar baixando a cabeça para cada afronta que Golias fizer diante do nosso povo.
se preocupa com Eliabe, não. Dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Eliabe não vai entender. Fica tranquilo, Saul também não vai entender. Saul, antes da batalha, não quer dizer, não houve nem batalha, né? Foi uma pedrada na cabeça. Mas Saul falou assim, olha, você não pode lutar contra esse filisteu. Você ainda é moço. Você ainda é jovem. Ele é guerreiro experiente já, de tempo, desde a mocidade. Então, muitos não vão entender quando olhar para as suas limitações. Muitos não vão entender quando olhar para as suas falhas. Muitos não vão querer aceitar aquilo que Deus tem para fazer através de você, porque já te conhecem há muito tempo e conhecem um pecado, uma falha que você teve lá no passado. Mas esse mesmo pecado e essa falha que você cometeu no passado, essas pessoas que viram isso, elas não estavam quando você se ajoelhou diante do Senhor e falou assim, Senhor, misericórdia, Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Elas viram o erro, mas não viram você no secreto chorando pelo seu pecado, e aí elas não vão entender. Porque Romanos vai dizer que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não muda. Então, um pecado que foi cometido e depois houve o arrependimento e foi confessado, ele não tem o poder de impedir o novo de Deus na sua vida. Mude. Ele faz uma paráfrase de Miqueias 7,19, é um texto que diz que Deus lança os nossos pecados, né? Obviamente, os pecados confessados, lança na profundeza do mar, e aí Moody vai complementar de uma forma engraçada, dizendo assim, olha, Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, e coloca ali, finca uma placa ali escrito, proibido pescar. Confessa o teu pecado, é só isso, para de ficar amarrado com coisas que já passou, para de ficar amarrado com aquilo que Deus quer te perdoar, não impeça o novo de Deus na sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre vai ter os Eliabes na nossa vida, dizendo, isso não é para você. Você não é capaz para isso. Você não merece isso. Irmão, não tem a ver com mérito. Tem a ver com a graça do Senhor. Aleluia. Tem a ver com a graça dEle. O novo é liberado pela graça do Senhor. E o último ponto, irmãos, o novo de Deus é redundante, mas é importante a gente entender isso. O novo de Deus, ele chega no tempo de Deus. Se é Deus que vai dar, isso vai chegar para a gente no tempo dele, não é no nosso tempo. A gente está vivendo, a gente está imerso numa cultura totalmente acelerada e imediatista. É o iFood que você pede em casa, se lá o estimado lá para chegar na sua casa, a previsão era de 20 minutos, deu 22, você já está coçando o dedo já para fazer uma reclamação lá, né, mandar uma mensagem, não, como é que pode? Disseram que ia chegar em 20 minutos, já está batendo já 22 minutos, não está certo. A gente é assim, né? A gente para no sinal, se a gente estiver ali na primeira fileira ali, irmão, se você deu o verde ali, irmão, não demora mais que 2 segundos para acelerar teu carro, não, que senão você já vai tomar um buzinaço já na traseira. Então a gente vive assim, só que, irmãos, fala uma coisa para você, Deus não se rende ao nosso ritmo não, tá? Deus tem o tempo dele para fazer. Deus tem o ritmo dele. Tudo que Deus tem é mais elevado do que o nosso. Os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais elevados do que os seus caminhos. Isaías 55. Então, assim, não se sinta atrasado no processo. E aí eu vou usar um texto que está em Deuteronômio, esse texto está aí. O Senhor vai dizer assim, olha, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Quanto tempo esse povo ficou no deserto, irmãos?
40 anos. E é engraçado, né? Historiadores vão dizer que é uma viagem que você pode fazer ali entre 10 e 15 dias, né? Num ritmo bem tranquilo, né? A gente precisa entender, irmãos, que o tempo de Deus, ele está conectado ao processo de Deus. Você diz, Senhor, eu quero em 10 dias. Deus fala, tem que ser 40 anos. Entende? E aí você fica doido, porque até então você não sabe. A gente sabe o final da história, porque a gente não viveu esses 40 anos, a gente está olhando, né, com a visão, é o futuro olhando para o passado, mas aí você lá no deserto vai passar os 10 dias e nada, e 20, não, 1 mês a gente chega na terra prometida, e nada, 6 meses, e 1 ano, e 2, e 5, e 10 anos, e nada, irmãos. E levaram 40 anos, mas Deus já tinha esse tempo já estipulado, porque o processo de Deus é para ajustar, o tempo que Deus vai levar para ajustar a nossa vida, para corrigir as nossas motivações. Hoje a gente vive muito apressado, tem muita gente querendo começar um monte de coisa, né? Um monte de gente com iniciativa, né? Mas certa pessoa falou assim, olha, tem muita gente aí com iniciativa, mas tem pouca gente com acabativa, né? Um monte de gente começa as coisas e poucas pessoas terminam aquilo que começa. Deus começou a boa obra e Deus não para essa obra pela metade. Então assim, para o povo, irmãos, aquilo era um zigue-zague no meio do deserto, sem nenhum sentido. Para Deus, aquilo era o processo perfeito que eles precisavam. Consegue entender? A lógica de Deus, irmãos, é um abismo de separação da nossa lógica. Deus, até quando eu vou ficar aqui, rodando por aqui? Senhor, até quando? Até quando for necessário, até chegar o tempo. Senhor, 40 anos está bom? Sim, 40 anos está bom. Então você vai ficar 40 anos. E ao nosso ver, irmãos, Deus, Ele demora, né, nos seus processos, mas é porque aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida é algo de tamanha profundidade que a gente não consegue entender. Leva tempo. E a palavra, irmãos, vai dizer que nós somos vasos de barro. O Senhor é o oleiro. E o barro, se ele for muito pressionado, ele não aguenta. Ele quebra. Então o oleiro tem que tomar cuidado, sabe? Sabe o que isso diz para mim? Que Deus ama. Que Deus cuida da gente. Então Deus vai fazendo, irmãos, à medida, sabe, que a gente vai suportando. E Deus sabe o momento que fala assim, eu não posso apertar mais, senão eu vou perder ele. Ele é meu filho. Eu preciso sim dar um pouquinho de pressão, porque ele ainda não está do jeito que eu quero. Mas eu não posso apertar demais, porque senão ele quebra. Ele é barro. Eu lembro, irmão, no ano de, acho que foi 2009, comecei a frequentar a Memorial em 2008, foi 2009. Eu cheguei aqui um dia, numa noite de sábado, eu não lembro qual evento era, eu só lembro que o pastor Newton Tuller veio pregar aqui, aquele velhinho, né? Irmãos, eu estava recém-chegado na igreja, assim, cara, desde lavar banheiro, tudo, fazia de tudo, vassoura, entendeu? Aí disseram assim para mim, Fábio, coloca água lá para o pregador. Aí eu vim, né? Só que eu não bebia, claro, né? Coloquei a água. Nesse lugar aqui, irmãos, onde eu estou, o Espírito Santo falou para mim, um dia você vai subir e vai estar onde você está, não para colocar água, e não que isso seja menos importante, tá? Mas você vai subir para pregar a minha palavra. E eu guardei aquilo no meu coração. Era a época do despertar de uma vocação. E aí eu tive que entender os processos de Deus na minha vida. E aí perguntando a um outro seminarista, né, que não está mais entre nós, né,
não está mais na igreja. Como é que funciona o seminário? Como é que as coisas funcionam? Como é que é a teologia e tal? Irmãos, eu tomei uma ducha de água fria. Tipo assim, não, você deu uns 200 requisitos, não. Você tem que ser líder de não sei quantas pessoas. Você tem que fazer não sei o quê. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tipo assim, resumindo, né? O que você quer saber de seminário? O que você está fazendo aqui? Volta para o pasto, sabe? E eu guardei aquilo no meu coração. Porque Deus já tinha colocado, irmãos, a semente do novo aqui dentro. E ela começou a crescer aqui, no meu coração. E como Maria, a respeito das coisas de Jesus, eu fui guardando aquilo no meu coração. E eu fui também olhando a história de José, eu vi que o cara, quando é bocudo, ele se dá mal. Ele foi vendido para o Egito como escravo. Então eu fiquei quieto, guardei tudo. E deixei Deus ir trabalhando na minha vida. E nesse processo, irmãos, teve muitos acertos, mas também teve muitos erros. Mas Deus sempre é amoroso comigo, sempre respeitando o meu tempo, sempre respeitando o vaso, sempre com a consciência de que eu sou barro. Às vezes, irmão, Deus nos coloca num trilho que a gente não acredita ser possível chegar ao destino final seguindo esse trilho. Eu sei que o povo no deserto teve essa sensação. Ia para um lado, ia para o outro. Daqui a pouco vem e volta, e acampa, e levanta acampamento, sabe? E eu também, no meu processo com Deus também, irmãos, eu não tenho vergonha de falar que muitas coisas que Deus faz eu não entendo. Eu não entendo. Eu não tenho todas as respostas. Não estou preocupado em ter todas as respostas. Mas eu confio, irmãos. Aleluia, eu confio naquele que guia a minha vida. Eu conheço, irmãos, não de ouvir falar, mas de saber que Ele vive e ressuscitou. E toda vez que eu entro no secreto do meu quarto, que eu coloco os meus joelhos no chão e que eu digo Jesus, Ele se faz presente. E Ele fala: filho, deixa eu conduzir você. Não importa se vai ser 40 anos no deserto. Não importa o zigue-zague que eu vou fazer. Não se preocupa com isso. Eu sei aonde eu quero te levar. Eu sei aonde você vai chegar. E quando você vai chegar, você vai dizer: Deus, valeu a pena. Valeu a pena não entender o processo, mas desfrutar do resultado. Valeu a pena. E aí, irmãos, nesse tempo de deserto, o Senhor, às vezes Ele nos dá tarefas que a gente não gosta de fazer, e a gente tem que fazer. Ele nos dá tarefas que são difíceis. No ano de 2004, eu entrei para a Força Aérea, e disseram para mim: você vai ser controlador de avião. Eu falei: maravilha. E quando eu chego lá, eu estou achando que eu vou estudar sobre pista, sobre o tamanho da asa, sobre a potência do motor. Irmãos, eu fiquei 40 dias lavando banheiro. Lava banheiro de manhã, lava banheiro à tarde, lava banheiro à noite. E nos intervalos, correndo. Corre para um lado, corre para o outro. Se alguém vê você andando, você já vai cair já na flexão. Não podia andar, tem que correr. Irmão, no final de 40 dias, meus pais chegaram lá. Alessandro, eu estava igual bandeira de pirata, só o pano e a caveira, irmãos. Minha mãe olhou assim para mim e falou assim: o que fizeram com meu filho? Irmãos, é o processo. Hoje eu lavo o banheiro da minha casa com uma alegria, irmãos, com uma felicidade. Você pensa num alojamento assim, irmãos, com quase 100 homens, um monte de beliche assim, 1 metro assim de distância da outra, aquela nhaca, sabe? Pensa num monte de homens junto, aquela desgraça. E aí você acordar 5 horas da manhã para lavar aquele monte de banheiro, irmãos.
E o pior era, né, Marcelo? O pior era da segunda-feira, né? Que o pessoal que fica o final de semana, o pessoal chapa, e aí não tem de tudo. Banheiro de rodoviária é filé. Mas é o processo. É o processo que gera o novo, sabe? É o processo que humilha. O Senhor fala, eu te levei para o deserto para te humilhar. E aí Deus humilha. Antes de te exaltar, irmão, deixa eu falar uma coisa. Antes de Deus te exaltar, Ele vai te humilhar. Fica com medo disso não, tá? Ele vai quebrar você. Ele vai botar um monte de situação que você não dá conta de resolver. Ele vai tirar as suas respostas, aquilo que você acha que deu certo, você vai ver que não vai dar certo. E você vai falar assim, cara, então, afinal de contas, o que eu sei até hoje? E aí Deus vai responder, nada. Eu sou sua resposta para tudo. Fazer o que a gente gosta não é fácil. Mas sabe de uma coisa? Na escola de Deus não existe, irmãos, disciplina optativa. E essa frase eu coloquei. Deus sabe o tempo ideal e o modo mais adequado para levar você até o destino final. Então não pule etapas, não pule. Sabe por quê? Porque, vou conectando de novo com a história de Davi. Davi teve 2 oportunidades assim, negócio de oportunidade de ouro, irmãos, de passar a faca em Saul. E os meninos estavam com o Davi falando, Davi, agora é a nossa hora, é hora de subir no pódio, agora é hora de tomar conta, né? Igual o pessoal do Rio de Janeiro, agora é nós, Davi. E Davi falou assim, não é dessa maneira. Eu não vou fazer que o Senhor fira Saul, eu não. E aí Davi, irmãos, estava entendendo aquilo que anos depois o seu próprio filho Salomão ia escrever, Provérbios 20 e 21, que a posse antecipada de uma herança no final não será abençoada. Tem um tempo para tudo, irmãos. Então não se desconecte do tempo de Deus em nome de Jesus. E antes da gente louvar com essa música, eu queria deixar essa palavra aqui ao coração da igreja. Isaías 43, verso 19. O Senhor vai dizer, eis que faço uma coisa nova. Deus está movendo o novo, irmãos, no nosso meio. Não tenha dúvida disso. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Diz o Senhor, a Igreja Batista Memorial essa noite. Vocês não estão percebendo? Eis que porém um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Deus deseja te guiar em novidade de vida. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Mas pastor, eu não consigo ver. Pastor, eu só vejo que está tudo enrolado. Só vejo que o casamento está um fiasco. Eu só vejo que os filhos só desobedecem. Eu só vejo que está tudo ruim. Só vejo que no emprego não está legal. Eu não estou conseguindo enxergar nada bom. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente olha para o tempo nublado, como está sendo o dia de hoje, como foi, por mais que você não veja o sol não deixou de estar lá, brilhando e radiante. Por isso que o texto fala, vocês não percebem, que o texto está querendo dizer, olha, você não precisa ver, você precisa acreditar. Porque o justo, ele viverá pela fé, não por vista. Então não se preocupa com o que você está vendo. Não permita que aquilo que você está vendo domine as suas emoções, cause medo em você, paralise você. Porque o Senhor pode fazer algo novo a qualquer momento. E quando Ele fizer, irmãos, Ele vai fazer de uma maneira para deixar claro para você que aquilo que Ele fez, outra pessoa não poderia fazer. Porque quem consegue colocar um caminho no deserto, ou quem consegue fazer nascer rios em lugares áridos, a não ser o Senhor, só Ele consegue. Não permita que Satanás intimide você. Não permita que o inimigo desanime você. Sabe por quê? Porque o novo de Deus pode surgir a qualquer momento. Sempre tem um de repente, irmãos.
na vida dos servos do Senhor. Atos ali, pelo capítulo de 10 a 12, vai dizer que Pedro, ele estava preso, irmãos, mas a igreja estava em oração incessante. E aí o texto diz assim, olha, de repente o Senhor mandou um anjo para aquele lugar, e esse anjo quebrou as cadeias, e esse anjo quebrou os grilhões, e esse anjo trouxe liberdade, esse anjo trouxe o novo que Pedro precisava. Irmãos, espere ansiosamente pelo novo de Deus, pelo de repente, pela palavra liberada do Senhor a respeito de você e da tua casa, em nome de Jesus. De repente, irmãos, de repente, Deus pode fazer qualquer coisa. Viva nessa expectativa.